Língua portuguesa. Leitura. Livro D. Lição 7, aula 3. Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Tenho uma história para contar. Ontem à tarde eu fui à casa da minha avó. Ela mora um pouco distante, então decidi ir de trem. Quando cheguei na estação, o trem estava partindo. Corri um pouco e ufa, consegui pegá-lo. Passei a tarde toda com minha avó. Consegui matar um pouquinho da saudade que eu estava dela. Como é bom ficar perto da nossa família, não é mesmo? Ainda mais dos nossos avós, que já viveram tanto e têm tanta história boa para nos contar. No meio da conversa, fomos ao quintal e vi que o pé de manga estava recheado. Eu não resisti. Comi várias mangas direto do pé, fresquinhas. Estava uma delícia. Que saudades eu estava disso também. Fruta fresca direto do pé, sentada à sombra de uma bela árvore. Que delícia. Depois de comer várias mangas, tive que me lavar, porque fiz aquela lambança boa. Sabe quando vem aqui, escorrendo pelos braços? Percebi que havia sujado a manga da camisa. Fiquei triste por ter manchado minha camisa preferida, mas bastante feliz por essa tarde linda. Vocês perceberam o que eu disse? Manchei de manga a manga da minha camisa. Que confusão! Correção do dever de casa. Como vocês sabem, praticar a leitura é fundamental para conseguirmos ler bem e compreender as ideias do texto. Hoje nós vamos ler o poema da lição 7. Como estamos falando sobre estações do ano, o poema também nos traz uma visão das estações do ano. Mas essa é uma visão um pouco diferente. Vamos abrir o livro para vocês entenderem do que eu estou falando. Vejam só, página 85. Família desencontrada. Mário Quintana. O verão é um senhor gordo sentado na varanda, suando em bicas e reclamando cerveja. O outono é um tio solteirão que mora lá em cima no sótão e a toda hora protesta aos gritos. Que barulho é esse na escada? O inverno é o vovozinho trêmulo, com a boina enterrada até os olhos, a manta enrolada nos queixos e sempre resmungando. Eu não passo deste agosto, eu não passo deste agosto. A primavera, em contrapartida, é ela quem salva a honra da família. É uma menina pulando na corda, cabelos ao vento, pulando e cantando debaixo da chuva, curtindo o frescor da chuva que desce do céu, o cheiro de terra que sobe do chão, o tapa do vento na cara molhada. A alegria do vento desgrenhando as árvores, revirando os pobres guarda-chuvas, erguendo saias. A alegria da chuva cantar nas vidraças, sob as vaias do vento. Enquanto, desafiando o vento, a chuva, desafiando tudo, no meio da praça, a menininha canta a alegria da vida. A alegria da vida. O título desse poema é Família Desencontrada. É o poema que vocês treinaram em casa. Não treinaram? Desencontrado é algo que não se encontra, que caminha em direções opostas, direções contrárias. Que família será essa? Desencontrada. Vamos ver já. O autor desse poema é Mário Quintana. Mário Quintana foi um poeta brasileiro. Ele nasceu e morreu na região sul do Brasil. Escreveu muitos textos, poemas e livros de poesia, inclusive para crianças. Esse poema que vamos ler foi retirado de um de seus livros, O Baú de Espantos. Esse livro reúne 99 poemas do autor. Foi publicado em 1986, quando ele tinha 80 anos de idade.
Vamos então ver como o autor relacionou as estações do ano com essa família desencontrada? Família desencontrada. Mário Quintana. O verão é um senhor gordo sentado na varanda, suando em bicas e reclamando cerveja. O outono é um tio solteirão que mora lá em cima no sótão e a toda hora protesta aos gritos: "Que barulho é esse na escada?" O inverno é o vovozinho trêmulo, com a boina enterrada até os olhos, a manta enrolada nos queixos e sempre resmungando: "Eu não passo deste agosto, eu não passo deste agosto." A primavera, em contrapartida, é ela quem salva a honra da família. É uma menina pulando na corda, cabelos ao vento, pulando e cantando debaixo da chuva, curtindo o frescor da chuva que desce do céu, o cheiro de terra que sobe do chão, o tapa do vento na cara molhada. Oh, a alegria do vento desgrenhando as árvores, revirando os pobres guarda-chuvas, erguendo saias. A alegria da chuva cantar nas vidraças, sob as vaias do vento. E enquanto, desafiando o vento, a chuva, desafiando tudo, no meio da praça, a menininha canta a alegria da vida, a alegria da vida. Observaram como eu li? Como eu interpretei cada estrofe, cada estação do ano? Agora vamos conversar um pouquinho sobre o poema. Ele tem muita sabedoria. Quanta criatividade! O autor comparou cada uma das estações a pessoas de uma família. Ou seja, o autor dá características humanas a cada uma das estações do ano. O verão é um senhor gordo. O outono, um tio solteirão. O inverno é o vovozinho trêmulo. E a primavera, uma linda e alegre menina. E por que o título é Família Desencontrada? Porque apesar do autor dar características humanas às estações do ano, elas nunca se encontram. Para que uma estação comece, é necessário que a outra termine. Por isso esses desencontros. E qual é o significado das características que o autor dá a cada estação? Vejam como ele classifica o verão. Com bastante tranquilidade e calor. Podemos ver isso através das imagens que o autor cria em nossa mente ao falar do senhor gordo que vai sentar-se na varanda, suando bastante. O outono já é uma época de solidão. Perceberam a imagem do tio que mora lá em cima da casa, sozinho? Já o inverno nos traz a ideia de frio e morte. Não é à toa que ele foi representado por um vovozinho todo agasalhado, resmungando que iria morrer. Mas isso tudo termina quando chega a primavera. Ah, primavera! A doce jovem menininha do clima primaveril. Sua alegria e juventude são representadas nas suas atitudes. Ela pula corda, ela canta na chuva, ela deixa o vento despenteá-la. Com isso, podemos ver uma outra característica dessa e de qualquer outra família. Cada membro dela tem sua personalidade, suas qualidades e seus defeitos. Até a forma como enxergam o mundo é diferente. Lindo poema, não acham? Eu amo Mário Quintana. Leitura. Bom, pessoal, hoje vamos ver um monte de coisas novas. Vamos fazer algumas relações entre as palavras. Vocês vão adorar. Vamos nessa. Em português, como em muitos outros idiomas, algumas palavras iguais são usadas para expressar coisas diferentes. Vejam só. Aqui temos duas imagens. Uma manga e uma manga. Opa, como assim? Sim, uma é a manga fruta, aquela bem gostosa que a gente se lambuza todo comendo. A outra manga é a parte de uma camisa, que pode ser de manga curta ou manga longa, manga comprida. E como vamos diferenciar? Como vamos saber de qual manga estamos falando? Tudo depende do contexto, da história, da frase.
Só assim vamos saber de qual manga estamos falando. Veja essa frase. Ontem me deliciei com uma manga docinha. E aí? De qual manga vocês acham que estamos falando? Da manga fruta. E essa? Ele me puxou pela manga, não valeu. E agora? De qual manga estamos falando? Da manga da camisa. Mas como vocês sabem se eu não desenhei nem expliquei ainda? Pela frase. Exatamente! Quanto mais a gente lê e mais vocabulário a gente tem, mais fácil fica para sabermos sobre o que estamos falando. Vocês conseguem me dar outros exemplos de palavras em que isso acontece? Uma mesma palavra com sentidos diferentes? Já vimos a palavra manga. Me digam uma outra palavra. Banco, professora. Banco, Alfa. É uma ótima palavra. Vamos ver os diferentes significados para ela. Me deem exemplos. Sentei-me no banco da praça. Muito bem, Beto. E o que significa esse banco? Lugar onde a gente se senta. Isso mesmo. E outro uso para essa palavra banco? Meu pai foi ao banco pagar uma conta. Isso, Alfa. E o que significa essa palavra? Lugar onde a gente tira dinheiro, paga contas. Isso mesmo. E por falar em conta, essa palavra também tem vários significados? Acho que sim. Vamos ver alguns deles. Posso ir ao banco para pagar uma conta, como o Alfa disse. Essa conta significa o quê? Uma despesa, algo que se gastou e agora precisamos pagar. Me deem alguns exemplos de contas. Conta de luz, de água, de gás, isso mesmo. Mas também podemos ter contas para fazer bijuterias. Vocês conhecem? Elas são usadas para fazer pulseiras, brincos, cordões. Ainda podemos ter a palavra conta em outro sentido. Qual? O de contar. Pode ser contar uma história ou contar uma quantidade. Pedro sempre conta carneirinhos antes de dormir. Maria conta histórias muito legais sobre seus avós. Vejam quantos sentidos para a mesma palavra. Paguei a conta de luz hoje. Comprei contas azuis para fazer novos cordões. Pedro sempre conta carneirinhos antes de dormir. Maria conta histórias muito legais sobre seus avós. Agora vamos relembrar qual é o título do nosso texto mesmo? Estações do ano. Essa palavra estações está no plural, certo? Qual é o singular dela? Estação. E por que será que o autor usou essa palavra no plural? Porque não existe apenas uma estação do ano, mas sim 4. Por isso ele usou no plural. Agora vejam essa frase. Marina chegou na estação e o trem já havia partido. Vejam que temos ali também a palavra estação. Ela tem o mesmo sentido do título do texto? Não. E qual é o sentido dela aqui? Estação de trem. É o local onde aguardamos o trem passar para embarcarmos ou desembarcarmos. Não tem relação nenhuma com as 4 estações do ano. Mas como sabemos disso? Pelo contexto, pela frase, pela história que está sendo contada. E essa frase? Fiquei sintonizada o dia inteiro na estação 94.1 para ouvir as melhores músicas. Qual o sentido da palavra estação nessa frase? Estação de rádio, aquele número que sintonizamos para ouvir músicas. Mais uma vez, a palavra estação apareceu com um sentido diferente das outras. Voltando à palavra estação, no sentido que temos no texto, de estações do ano, vamos fazer um jogo. O jogo é o seguinte: precisamos formar frases usando os nomes das estações do ano e outras palavras que comecem com a mesma letra do nome da estação. Vou dar um exemplo. Qual é a primeira estação do ano? Primavera. E com que letra começa essa palavra? Com a letra P. Então temos que formar uma frase que tenha a palavra primavera e várias outras palavras que comecem com P. Vamos tentar?
Vou escrever aqui no quadro para irmos completando juntos. Na primavera, como podemos completar essa frase usando apenas palavras com a letra P? Pesquei peixes. Será que fica bom? Vamos completar lá. Na primavera, pesquei peixes. Na primavera, pesquei peixes. Vejam só, temos o nome da estação primavera e outras palavras com P. Outras sugestões. Na primavera, peguei patos. E de que cor eram esses patos, Beto? Pretos. Então vamos completar lá. Na primavera, pesquei peixes. Na primavera, peguei patos pretos. Mais uma sugestão. Precisei pintar paredes. O que acham? Na primavera, precisei pintar paredes. Nossas frases ficaram muito legais. Vamos fazer isso com outra estação? Depois da primavera vem o verão. E a palavra verão começa com que letra? Letra V. Então vamos lá, completar nossa frase com palavras que comecem com a letra V. No verão, como podemos completar essa nossa frase usando apenas palavras que comecem com a letra V? No verão, Vitor vê várias vacas. Que frase exótica, Alfa! Vou escrevê-la no quadro. No verão, Vitor vê várias vacas. Alguma outra sugestão, Beto? Vovó viaja no verão. Ótimo. Só vou colocar a expressão no verão no comecinho da frase para ficar igual a outra. No verão, Vitor vê várias vacas. No verão, vovó viaja. Vou criar uma também, vejam só. No verão, Verônica viu vovó viajando com várias violas velhas. Podemos até usar algumas palavrinhas pequenas, começando com outras letras, mas na maioria delas precisa ser com a letra da estação do ano que estamos trabalhando. Combinado? Vamos para a próxima estação, por falar nisso. Qual é a próxima? Outono. Então agora precisamos criar frases com palavras que comecem com a letra O. Acho que vai ser difícil, hein? Vamos tentar. Eu vou começar. Olhe o orvalho no outono. Orvalho são aquelas gotinhas de água que vemos no vidro dos carros quando amanhece bem friozinho. Vocês já viram? Pois é. No outono, as temperaturas já ficam um pouco mais baixas que no verão. Então, temos o orvalho em alguns dias. Agora é a vez de vocês. Me deem exemplos de frases relacionadas ao outono usando palavras que comecem com a letra O. Alfa, nos diga uma frase. Olhe o orvalho nos óculos no outono. Você colocou mais palavras na minha frase, Alfa. Foi bem, vou escrever. Olhe o orvalho no outono. Olhe o orvalho nos óculos no outono. Falta você, Beto. Nos ajude com uma frase. Olhe o orvalho nos óculos e orelhas no outono. Beto, você completou ainda mais a nossa frase. Se não tiver com as orelhas cobertas, pode ter orvalho nelas também. Vejam como ficaram as nossas 3 frases sobre o outono. Olhe o orvalho no outono. Olhe o orvalho nos óculos no outono. Olhe o orvalho nos óculos e orelhas no outono. E agora, o que falta? Sim, o inverno. Precisamos de palavras que comecem com que letra agora? Letra I. Vamos tentar então. Eu começo. Vejam a minha frase. Yara imagina inúmeros iglus no inverno. O que são iglus? Iglus são casas dos esquimós. São moradias usadas para se abrigarem do frio intenso de alguns lugares, como falamos nas aulas anteriores. Qual é o próximo a montar as frases? Alfa. Isabela fica irritada no inverno. Olha, muito bem. Vamos incluir essa frase lá no nosso quadro. Yara imagina inúmeros iglus no inverno. Isabela fica irritada no inverno. Vejam só quantas letras I nas nossas frases. Beto, falta só a sua. Ingrid e irmã ficaram infelizes no inverno. Muito bem, Beto.
Ingrid e irmã ficaram infelizes no inverno. Excelente, pessoal! Esse jogo foi muito bom. Relembramos algumas palavras escondidas na nossa mente e aprendemos algumas outras. Vamos a mais uma brincadeira? Tenho outro jogo para mostrar para vocês. Nesse, vamos precisar dos nossos dons de detetive de novo. Precisamos descobrir palavras novas dentro de algumas frases. Vamos lá, vou explicar melhor. Vejam essa frase. No verão, vou visitar minha prima Vera. De acordo com essa frase, eu tenho uma prima. Como ela se chama? Ela se chama Vera. E se lermos as duas palavras que estão em destaque, o que temos? No verão, vou visitar minha prima Vera. Primavera ou primavera? Perceberam o que aconteceu? Então, das palavras prima e Vera, conseguimos descobrir uma palavra nova. Que palavra é essa? Primavera. A mesma primavera pode ser também a primavera. Esse então é o nosso jogo. Eu vou ler algumas frases e vocês precisam me dizer onde está a palavra nova. Vamos ver mais um exemplo. Fiz uma surpresa para uma prima minha. O que me dizem? Qual é a palavra misteriosa escondida nessa frase? Maminha. Muito bem, Beto. Maminha. Vejam só. Fiz uma surpresa para uma prima minha. Maminha, como sabem, é um tipo de carne muito usada em pratos assados, em churrascos. Então, das palavras prima e minha, conseguimos descobrir uma palavra nova. Que palavra é essa? Maminha. E como formamos essa palavra? Pegamos a última sílaba da palavra prima, que é o ma, e juntamos com a palavra seguinte, que era minha. Juntando isso, temos nossa palavra misteriosa, maminha. Essas foram fáceis. Vocês descobriram de cara. Vamos ver as próximas. Ela entrega linha. E então, conseguiram encontrar a palavra escondida? Galinha. Galinha, será? Onde você encontrou a palavra galinha naquela frase, Alfa? Ali, professora. Entre galinha. Muito bem, Alfa. Está com os olhos e os ouvidos atentos. Vamos à última frase para passarmos para o próximo jogo. Vejam essa. É para pôr cada um. Vou dar 5 segundos, porque é nível médio. Nem muito fácil, nem muito difícil. Vamos lá. Então, acharam a palavra nova? Porca. Onde tem essa palavra ali, Alfa? A palavra por junto com a sílaba K. Porca. Muito bem, vejam ali. É para pôr cada um. Muito bom, pessoal. O faro de detetive de vocês está apuradíssimo. Parabéns! Agora vamos fazer o contrário. Eu vou dar algumas palavras e vocês precisam pensar em algumas frases com elas. Tudo bem? Veja um exemplo. A mala. A mala. Ali temos a palavra mala junto com o artigo a, ou seja, a mala. Do lado temos o verbo amar com um complemento indicando uma pessoa do sexo feminino, ou seja, amá-la. Quando pronunciamos, as duas opções saem basicamente com o mesmo som. Mas nós sabemos que elas são usadas em contextos diferentes, em momentos diferentes. Vocês precisam então formar frases com essas palavras que demonstrem essa diferença entre as colunas. Vamos fazer a primeira frase juntos. Que frase podemos criar para usar a mala? Eu esqueci a mala. Ótimo, Beto. Vou anotar aqui. A mala, a mala. Eu esqueci a mala. Eu esqueci a mala. Alfa, diga-nos uma frase usando a outra coluna. Eu vou sempre amá-la. Ah, que romântico, Alfa. Adorei. Vou anotar. A mala. Eu esqueci a mala. A mala. Eu vou sempre amá-la. Entenderam a brincadeira? Quem fizer as frases mais criativas é o grande vencedor. Vamos tentar? As próximas palavras são
Atira, atira. Vamos lá. Me digam frases com essas palavras. A tira da minha blusa rasgou. O policial atira contra o bandido. Caramba! Quase falaram juntos. Vou anotar as duas frases aqui. Atira. A tira da minha blusa rasgou. Atira. O policial atira contra o bandido. O Beto falou sobre uma parte da camisa dele, atira. Já o Alfa usou o verbo atirar, comentando sobre a atitude de um policial. Vamos a mais uma rodada de palavras. Acalma, acalma. Alfa, pode nos dizer uma frase com as palavras da primeira coluna? Não perca a calma. Excelente frase e excelente conselho. Não perca a calma. Vocês foram incríveis, rapazes. Entenderam o exercício, entraram na brincadeira e ainda formularam frases ótimas. Não tem como ser diferente. Jogo empatado. Os dois venceram. Fluência de leitura. Vejam o que temos aqui. Verbos no presente do modo indicativo. Verbo vir. Vamos conjugá-lo então? Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Eles vêm às aulas todos os dias. Vem mesmo? Sim, eles vêm sim à aula todos os dias. E tem um outro verbo que parece muito com o verbo vir. É o verbo ir. Vamos ver como ele fica? Eu vou. Aonde você vai? Eu vou para casa depois da aula. Tu vais, ele vai. Ele vai para casa comigo. Nós vamos ao parque. Nós vamos ao parque juntos. Vós ides. Eles vão. Eles vão à praia no verão. Excelente, pessoal! Vocês estão com os verbos na ponta da língua. Podem usá-los sempre que der nas redações e nos exercícios, tanto de casa quanto de aula. Assim, praticando, eles sempre ficarão fresquinhos na mente e vocês não cometerão erros. Resumo da aula. Caramba, pessoal! Eu não sei vocês, mas eu achei a aula de hoje incrível! Quanta informação nova! Quanta coisa boa aprendemos hoje! Vimos algumas palavras que possuem a mesma escrita e o mesmo som, mas significados diferentes. Analisamos algumas dessas situações e demos vários exemplos sobre isso. Depois, trabalhamos com algumas palavras que começavam com letras específicas. Trabalhamos palavras com P, V, O e I, que são as letras iniciais das 4 estações do ano. Aumentamos o nosso vocabulário com essa brincadeira. Depois, brincamos com os sons das palavras. Brincamos de detetive e descobrimos várias novas palavras escondidas dentro das frases. Algumas ficaram bastante engraçadas até. Em outro momento, fizemos o contrário. Formamos frases a partir de palavras e expressões que tinham o som igual ou muito parecido. Esse jogo foi tão disputado que acabou em empate. Por último, lemos um poema lindo do grande escritor Mário Quintana. Viajamos pelas estações, indo desde a jovial e alegre primavera até o rigoroso e tenso inverno. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Essa lição foi uma viagem incrível pelas 4 estações do ano. Nos vemos na próxima. Até lá!